A realização da terceira Conferência Internacional UNEM-Datagro sobre etanol de milho é uma iniciativa de curadoria da UNEM e Datagro e realização e organização da Datagro Experience. Para darmos as boas-vindas a todos e abrirmos este grande evento, é com satisfação que anuncio agora os convidados ao palco. Convidamos aqui ao palco as seguintes lideranças. Dr. Plínio Nastari, presidente da Datagro. Eduardo Menezes Mota, presidente do Conselho da UNEM. Acácio Ambrosini, vice-presidente de Sorriso, representando aqui o prefeito Alei Fernandes. Mayram Beckman Benício, secretária de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso. Convidamos também o Cidinho Santos, ex-senador e presidente do Conselho Administrativo da Nova Rota do Oeste. Também está conosco neste evento e convidamos aqui ao palco o ex-senador Márcio Lacerda. Convidamos Luiz Gustavo Vichorek, coordenador-geral de Cana-de-Açúcar e Agroenergia do Ministério da Agricultura e Pecuária. Silvio Rangel, presidente do Sistema da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, a FIENTE. Completa o nosso dispositivo o Amaury Peckelman, presidente da Biosul. Sejam todos muito bem-vindos, é uma satisfação contar com a presença das autoridades que prestigiam o nosso evento, assim como todas as senhoras e senhores. Neste momento, para fazer uso da palavra e trazer as considerações iniciais sobre a nossa terceira Conferência Internacional UNEM-Datagro sobre etanol de milho, eu convido aqui ao púlpito Dr. Plínio Nastari, presidente da Datagro. Bom dia a todos, quero dar as boas-vindas, em nome da Datagro e da UNEM, a todos os presentes, autoridades que nos honram com a sua presença, todos os participantes. Esse é mais um momento de alegria para que nós possamos discutir temas específicos desse setor que tem trazido tanto progresso, principalmente para o Mato Grosso, mas para todo o Brasil. E Mato Grosso, que nos encanta cada vez que a gente vem aqui, como se fosse um país à parte, um desenvolvimento e uma pujança extraordinários. E esse setor de etanol de milho que tem trazido tanto progresso, tanta agregação de valor, os nossos estudos indicam que quando o grão é transformado e é industrializado, o valor do grão cresce 80% a 100%, e foi essa transformação que nós vimos acontecer desde 2013, nas nossas primeiras análises, que nos chamou a atenção e que fez com que aqui a realidade do milho segunda safra, que tinha preços de 15, 16 reais a saca, tenha se transformado e o valor do milho tenha crescido para níveis aí que a gente tem visto recentemente de 46, 47 reais a saca em Sorriso, estimulando a expansão da produção, fulminando de forma mortal narrativas falaciosas de competição, alimentos e energia, provando que a produção de energia do agro alavanca a produção de alimentos, e não só se limita ao setor de grãos, tem impulsionado a pecuária, transformou o Brasil no maior produtor e exportador
de carne bovina, tem impulsionado a produção de frangos, de suínos, de ovos, e isso tudo enaltecendo e engrandecendo o papel do agro. O agro que, nesse momento, enfrenta desafios muito grandes, de custos elevados, preços baixos, preço de combustível e disponibilidade de combustível também sob risco, mas que segue resiliente. Nós não temos dúvida das oportunidades que estão à frente desse setor extraordinário. Quero saudar aqui a UNEM, através do Eduardo Mota e todos os seus membros, nossos parceiros na realização dessa iniciativa, agradecer às autoridades que nos prestigiam aqui com a sua presença e, em especial, queria nominar a presença do vice-prefeito Acácio, que representa aqui o prefeito Alei Fernandes, e com quem temos desenvolvido um planejamento bastante frutuoso, e pretendemos, então, quero anunciar aqui, mais uma vez, a realização do Global Agribusiness Festival em Sorriso, Mato Grosso, nos dias 23 a 26 de julho desse ano. Estamos muito felizes, muito honrados de estarmos podendo trazer aqui para o Mato Grosso o nosso GAF. Quero agradecer todas as empresas que têm nos apoiado e apoiado esse evento em diferentes níveis, todos os colaboradores e, em especial, a equipe da Datagro Experience e das outras unidades da Datagro que estão aqui presentes. Fico muito feliz de ver essa integração tão importante e que gera tão grandes resultados. Então, bem-vindo a todos. Espero que tenhamos um grande evento e que possamos ter momentos de boas discussões, de aprendizado, troca de experiências e sucesso a todos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Dr. Plínio Nastari, presidente da Datagro. Dando sequência aos pronunciamentos aqui dessa cerimônia de abertura, eu passo a palavra, convido aqui ao púlpito o presidente do Conselho da UNEM, Eduardo Menezes Mota. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui na terceira Conferência Internacional da UNEM e Datagro de Etanol de Milho. É com imensa satisfação e orgulho que recebemos aqui em Cuiabá, neste que se consolidou como o principal ambiente estratégico dedicado ao setor no Brasil. Gostaria de saudar as autoridades presentes, também cumprimentar todos do dispositivo, o presidente do Biosul, Amaury Beckham, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Mairan Beckham, presidente do Bioinde também, presidente Silvio, e demais presentes. Também queria cumprimentar e agradecer todo o empenho dos nossos parceiros da Datagro, nossos patrocinadores. Um abraço especial na pessoa do Dr. Plínio Nastari, além daqui de todos os presentes, produtores, industriais, investidores, pesquisadores e colegas aqui da cadeia produtiva. Representando o Conselho de Administração da UNEM, gostaria de relembrar um pouco o propósito que nos move. A União Nacional do Etanol de Milho é uma associação criada para defender os interesses de nossa indústria no Brasil e no mundo. Contudo, a nossa visão vai muito além do grão. Nós enxergamos a transformação sustentável do país, uma transformação que movimenta a nossa economia, alavanca o desenvolvimento regional e impulsiona o negócio, gerando energia limpa no campo e na cidade. Chegamos a esta terceira edição do nosso evento anual, é um marco que merece ser celebrado. Ao longo do dia de hoje, teremos a oportunidade de debater os pilares que sustentarão o nosso futuro.
discutiremos os desafios e as oportunidades para o crescimento do setor, a expansão do mercado global do DDG e do DDGS e a fantástica sinergia e complementariedade entre o etanol de cana e o etanol de milho. Também mergulharemos em painéis sobre sustentabilidade e tecnologia das nossas indústrias, os necessários avanços da nossa logística de distribuição e, claro, o futuro promissor da demanda por nosso biocombustível. E por falar em futuro, nosso presente já é um caso absoluto de sucesso. Segundo os dados recentes do IMEA, a safra 26-27 consolida um novo marco histórico para o patamar do nosso setor. Projetamos moer quase 26,8 milhões de toneladas de milho, o que nos levará a uma produção de aproximadamente 12 bilhões de litros de etanol em apenas 10 anos. Esse salto de mais de 19% em relação ao ciclo do ano anterior reflete a força da nossa expansão, marcada pela entrada de operação de novas usinas em diversos estados, aqui também no Mato Grosso, mas também na Bahia e no Pará. O mais notável é como fazemos isso utilizando o nosso milho de segunda safra, como safra intermediária, otimizando o uso do solo sem a necessidade de expansão de áreas de produção. Além do biocombustível, todos sabem que geramos bioeletricidade, nutrição animal, óleo e óleo bruto, que barateiam e intensificam a produção aqui de proteína, aliando energia renovável à segurança alimentar. Essa robustez produtiva nos leva a uma reflexão crucial sobre o atual momento geopolítico. O agravamento das tensões do Oriente Médio, com impactos diretos no fluxo de logística global, recolocou a segurança energética e alimentar no centro das atenções. Apenas no último mês, vimos o barril de petróleo Brent romper a barreira dos $100, acumulando uma forte alta de quase 35% em relação aos níveis pré-conflito. Em cenário de estabilidade como esse, as economias dependentes de combustíveis fósseis importados ficam perigosamente expostas aos choques de oferta e preços. É exatamente nesse contexto de incertezas que o Brasil desponta com uma vantagem inagualável. Com a produção total de etanol estimada em quase 40 bilhões de litros no país para este ciclo, o nosso setor ganha uma relevância estratégica imensa. Nossos biocombustíveis atuam como um escudo, blindando a economia brasileira contra a volatilidade externa e garantindo a nossa independência energética. Nós não somos mais apenas o celeiro do mundo, somos uma potência agroambiental capaz de liderar as soluções para a transição energética global. Com inovação e amparo nas legislações modernas, como o combustível do futuro, estamos prontos para descarbonizar as estradas, os mares e os céus, viabilizando biobunker marítimo e combustível sustentável de aviação, o SAF. O mundo em que o agronegócio cresceu está mudando rapidamente, e as grandes oportunidades exigem visão, pragmatismo e união. Convido a todos vocês presentes a aproveitarem ao máximo possível os debates de hoje, que possamos sair daqui com ideias construtivas, novos negócios e diretrizes para continuarmos esse crescimento sustentável. Por favor, façam parte dessa transformação junto conosco. Muito obrigado e um excelente evento a todos. Muitíssimo obrigado, Eduardo Mota, presidente do Conselho da UNEM. Dando sequência, eu convido para fazer uso da palavra o presidente da Biosul, Amaury Peckelman. Bom dia a todos, bom dia, é um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui, viu, Plínio? Representando a Biosul, representando o Estado primo aqui. Chamam de primo pobre, mas a gente um dia vai virar com outro, ser o primo rico aqui junto, que é o Mato Grosso do Sul. Mas uma felicidade muito grande. A gente também vem desenvolvendo o Estado, crescendo muito, mas é um orgulho estar aqui no Mato Grosso, um Estado que desenvolve, é uma felicidade
ver como essa feira, construída há 3 anos, cresceu, desenvolveu e realmente ela tem um futuro muito brilhante. Então, eu cumprimento toda a mesa, todos os amigos, eu não vou nominar todos aqui, mas são todos amigos que eu conheço há muito tempo. Queria também cumprimentar o Roberto Holanda, que é o diretor executivo da Bioenergia Brasil, que tem um papel muito importante de congregação de todo o setor e faz um trabalho assim, muito importante de defesa de interesse do setor lá em Brasília, importante para todos nós. Tá? Eu acho que eu fui convidado aqui porque nós chegamos lá a 5 bilhões de litros, perto dos 12 que o Eduardo falou aí, temos muito para crescer. Mas tem um ponto importante que eu queria falar, e eu acho que é um ponto de crescimento, que minha fala vai ser bem rápida. Se a gente juntar o Mato Grosso Sul e Centro-Oeste, cada 2 litros de etanol produzido no Brasil, 1 litro vem do Centro-Oeste. Então, o Centro-Oeste, hoje, é a grande força do etanol, é o que vai fazer mais crescer, e tudo isso graças a vocês, os empresários, tudo isso a esses eventos que vêm fazendo crescer, tudo isso é o apoio que a gente tem do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Estado, acho que o apoio de todos que fazem e entendem que o etanol é uma solução. O Eduardo falou muito bem dessas mudanças que estão acontecendo no mundo, com as guerras, nós somos a solução, temos certeza que seremos a solução para o futuro, e eu acho que todos estamos aqui para um dia maravilhoso, cheio de novidades, desenvolvimentos técnicos, discussões diferenciadas de sustentabilidade, de mercado, e vai ser muito agregador para todos nós. Obrigado e um bom dia de trabalho a todos. Muitíssimo obrigado a Mauri Peckman, presidente da Biosul. Dando sequência, eu convido para fazer uso da palavra o presidente do Sistema Fiente, também da Biowind, Indústrias de Bioenergia de Mato Grosso, Silvio Rangel. Bom dia, senhoras e senhores. É uma honra estar aqui na 3ª Conferência Internacional UNEM Datagro. Gostaria aqui de cumprimentar essa excelência em pessoa, Dr. Plínio Nastari, toda a família Datagro, e cumprimentar a sua esposa, Dona Ruth, e, em nome dela, cumprimentar todas as mulheres presentes. Gostaria também de cumprimentar a nossa secretária, da Mairan, do Desenvolvimento Econômico do Estado, que tem um papel fundamental para desenvolver e pensar nesse Estado. E, em nome da Mairan, cumprimentar todas as instituições públicas aqui presentes também. E do Tiago Stefanello, da Evermate, aqui, cumprimentar todos os empresários presentes. E, para mim, é uma satisfação estar como presidente da Federação das Indústrias, num Estado que cresce e desenvolve muito. Nos últimos anos, é um dos estados que mais cresce em termos industriais. Mato Grosso se desenvolveu muito na parte agrícola, cresceu, mas agora é a hora da industrialização. Chegou realmente um momento importante do Estado de agregar valor, verticalizar a sua produção, e o etanol do milho dá um grande exemplo. Nos últimos 8 anos, nós saímos de 7º colocado de produção nacional para a 2ª colocação, no 2º ano consecutivo agora, reafirmando realmente esse potencial do Estado. Hoje, esse ano, nós devemos produzir mais de 7 bi de etanol no Estado e temos uma tendência de crescimento ao longo dos próximos anos. Então, a gente fica muito feliz, realmente, por um evento como esse, de trazer tecnologia, essa discussão de como a gente desenvolver. E, realmente, doutor Plínio, temos alguns momentos importantes para discutir, como os gargalos que vêm pela frente, a questão desse conflito dos Estados Unidos e Irã, a questão dos fertilizantes. Precisamos, como o país, fazer realmente esse investimento para ter insumos agrícolas aqui no país. Isso é extremamente importante, uma vez que nós já passamos por crises de petróleo em 1970 e pouco, e lá nasceu o Proálcool,
e realmente temos essa grande força em razão disso, e agora é um novo momento, um novo choque de petróleo, e a gente precisa realmente pensar cada vez mais como o nosso país precisa se desenvolver, crescer, e nós precisamos planejamento. Nós precisamos pensar 2040, 2050, como nós vamos agregar valor e realmente produzir produtos de alto valor agregado, porque nós temos tecnologia, nós temos pessoas pensantes e importante, e acho que se a gente pensar junto isso, como país, como Estado, com certeza nós vamos avançar muito. Aqui nosso governador chegando aqui, Otaviano Pivetta, uma salva. Um governador que é produtor e que realmente faz a diferença nesse Estado, ao longo desse histórico de crescimento do nosso Estado. E uma satisfação para a gente estar aqui à frente da Federação das Indústrias, no Estado que tanto evolui, que tanto cresce. Então, eu gostaria de me colocar aqui à disposição de todos os empresários, através do Senai, SESI e IEL, em termos de qualificação, segurança no trabalho, e também colocar o BioInd, o Sindicato de Bioenergia do Estado, que eu estou à frente, à disposição de todos os empresários que quiserem vir investir em Mato Grosso, que ainda tem bastante espaço aqui para a gente se desenvolver. Muito obrigado a todos, um ótimo evento. Muito obrigado, Silvio Rangel, presidente do Sistema FIENTE, agradecendo também a presença do nosso governador, Otaviano Pivetta. Daqui a pouquinho eu lhe convido aqui para fazer uso da palavra também, governador. Dando sequência, eu gostaria de convidar aqui ao palco o coordenador-geral de Cana-de-Açúcar e Agroenergia do Ministério da Agricultura e Pecuária, Luiz Gustavo Wieczorek. Olá, bom dia a todos. Eu cumprimento o doutor Plínio, cumprimento o restante das autoridades presentes. Para mim é um prazer estar representando o Ministério aqui. Não esperava falar, vim só como participante. Dizer que a gente está muito orgulhoso desse setor que tanto cresce hoje no Brasil, e num setor que o Brasil é líder. Eu acho que com essa situação geopolítica hoje devemos aproveitar como nunca o momento que a gente tem a energia mais limpa do mundo, o setor que mais cresce no mundo, então é um prazer, coloco o Ministério, a coordenação lá à disposição. Muito obrigado, espero aprender muito hoje aqui com todos. Bom dia. Muitíssimo obrigado, Luiz Gustavo Wieczorek, coordenador-geral de Cana-de-Açúcar e Agroenergia do Ministério da Agricultura. Dando sequência, eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o ex-senador para Mato Grosso, Márcio Lacerda. Bom dia a todos. O doutor Plínio me pegou aqui de surpresa, porque não estava prevista essa participação, mas, de toda maneira, eu gostaria de cumprimentar a todos os promotores desse grande evento e fazer um pequeno relato. Eu fui deputado estadual na primeira legislatura depois da eleição. E o Pivetta conhece bem esse pedaço dessa história. Com a divisão, na época, o que é Mato Grosso do Sul, que nos desprezou, ficou praticamente com 70% da base econômica do Estado na época e 30% do território. O Norte ficou com 70% do território, 30% da base econômica e as dívidas, porque a capital era aqui. Então dá para imaginar o que foi isso. E o que está acontecendo com o Mato Grosso é uma epopeia que poucos lugares do mundo aconteceu. Em pouco mais de 40 anos, cidades que não existiam, hoje tem quase 200 mil habitantes, como é o caso de Sinuap e algumas outras. Cidades que não existiam,
que não tinha estrada, não tinha nem projeto, nem ideia. São as cidades que têm a maior renda per capita do país, proporcionalmente. Enfim, mais distante de qualquer porto. Como exportamos commodity, obviamente, os senhores que são produtores conhecem muito bem mais do que eu a consequência. E eu quero cumprimentar o pessoal do setor do etanol de milho, porque vocês estão dando a grande arrancada para o próximo salto de Mato Grosso, que certamente vai ser muito maior do que foi até agora, que é exatamente a agregação de valor com o produto, com a industrialização e a exportação de produtos acabados. Portanto, parabéns pela iniciativa, meus cumprimentos, e que o próximo ano seja um evento muito maior ainda. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado pela presença e pelas palavras ao nosso ex-senador. Dando sequência, aqui eu convido também para fazer uso da palavra o ex-senador e presidente do Conselho Administrativo da Nova Rota do Oeste, Cidinho Santos. Bom dia a todos. Cumprimentar o governador Otaviano Pivetta, cumprimentar também o doutor Plínio, em nome dele, cumprimentar todos os presentes e parabenizar o doutor Plínio, o senhor e a família da Tagro, por mais uma vez essa Conferência Internacional do Etanol de Milho e fazendo aqui no nosso Mato Grosso, em Cuiabá. E dizer da satisfação nossa, eu participo do setor também de biocombustíveis, né? Acompanho, sou entusiasta, nós estamos num momento no Brasil que até escrevi um artigo ontem, saiu nos sites, jornais, de que graças aos biocombustíveis nós estamos numa posição privilegiada, uma posição de retaguarda, que não estamos tão expostos como estão os outros países. Nós temos aqui essa riqueza, que é um etanol feito à base de milho e que faz toda uma produção depois de sequência da cadeia. Temos soja, temos caroço de algodão que faz o biodiesel, e isso é um diferencial para o Brasil, especialmente para o Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos, e a indústria de etanol de milho veio para fazer essa transformação. E a cada ano que eu venho da conferência que a Datagro realiza, a gente fica cada vez mais entusiasmado, porque quando você vê apenas a indústria, você acha que, de repente, uma indústria pequena, talvez não gera tanto emprego, mas toda a cadeia que envolve a indústria de etanol de milho, desde o produtor de milho, nós temos aí o exemplo, já há alguns anos, né, que nós não temos aí um milho que caiu a menos de R$40, graças ao etanol de milho que veio para calibrar essa proteína. Antes nós tínhamos aí na safra o milho a R$15, depois na entre safra subia a 40, 50, totalmente desequilibrado. Graças a essas indústrias que vieram para Mato Grosso, para o Centro-Oeste, hoje já no Norte, no Nordeste, nós temos um equilíbrio. Talvez se esse ano, com o preço da soja, do jeito que está, e com toda a demanda, se não fosse o biodiesel, o etanol de milho, o produtor estaria numa situação muito mais difícil. Então, viva a bioindústria, viva o biocombustível, viva o Brasil, viva o Mato Grosso. Muitíssimo obrigado, Cidinho Santos, ex-senador para Mato Grosso e presidente do Conselho Administrativo da Nova Rota do Oeste. Na sequência, vamos ouvir o vice-presidente de Sorriso, Acácio Ambrosini, representando aqui o prefeito Alei Fernandes. Obrigado a todos. Bom dia, em nome do seu Plínio. Obrigado pelo convite. Otaviano Pivetta, nosso governador. Bom dia. Em nome da minha esposa, cumprimento todas as mulheres, Cassiane. Satisfação. Eu venho aqui só reforçar o convite para o dia 23 a 26 de julho em Sorriso, onde nós só sediaremos um grande evento dos maiores do mundo, mas a gente busca tirar e quebrar paradigmas quando as pessoas colocam que a gente está levando entretenimento. Nós não queremos levar entretenimento, bem pelo contrário. Nós buscamos a evolução, nós buscamos a produção, a conexão com o mundo, né? Então, é isso que, para isso, nós enfrentamos algumas barreiras em nosso município, nossa região, e Sorriso será polo, sim, de um grande evento, um grande momento de oportunidade. E lá,
nós representaremos não só Sorriso, mas a região e o estado do Mato Grosso, tanto que é importante para a sustentabilidade do mundo. Então, sintam-se honrados em participar do GAF, lá serão bem recebidos, não só por Sorriso, mas pelas cidades circunvizinhas que farão parte desse processo. Uma nova era, um novo processo e uma grande oportunidade de negócio e de investimento. Obrigado a todos e um ótimo evento. Deixo aqui o abraço do prefeito Alei, que não pôde estar presente. Obrigado, forte abraço. Muito obrigado a Cássio Ambrosini, vice-prefeito de Sorriso. Em sequência, seria a secretária Mairã, gentilmente cedeu o tempo dela para que a gente possa ouvir, então, as palavras do governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta. Senhoras e senhores, muito bom dia. Bom dia à tribuna. Cumprimentar a todos em nome do Plínio, que é organizador do evento, da Tagro. E falar da pujança desse setor é fácil. É fácil porque, em 2017, o estado de Mato Grosso não tinha o que fazer com o milho. Habitualmente, os nossos representantes pleiteavam bilhões dos contribuintes brasileiros para fazer o escoamento da nossa safra de milho. Preço mínimo, interferência governamental para poder viabilizar o escoamento, a venda do milho pelo preço mínimo. E era uma situação vergonhosa, na minha opinião, porque eu costumo dizer que eu sou empreendedor cívico, e tem outro aqui que é o Cidinho, empreendedor cívico. Nós éramos prefeitos, eu de Lucas, ele de Nova Marilândia, e ele lá se arrebentando para transformar milho em frango. Ele foi pioneiro. E eu e Lucas transformar milho em suínos. E eu sempre achei que era uma covardia de nossa parte ficar produzindo montanhas de milho e ter que chamar o povo brasileiro para vir subsidiar, como de fato acontecia. Aí aconteceu a primeira usina, eu considero o Marino, não sei se o Marino foi convidado aqui, não, Marino França e o Paulo França, que não encontraram no governo federal e nenhum banco oficial, nem no BNDES, apoio para fazer a indústria de etanol. Não encontraram, e aí foram para os Estados Unidos e encontraram lá um fundo de investimentos, capitaneado lá pelo Bruce, que se tornou um amigo nosso, americano, e construiu, através da FS, Bioenergia, construiu essa primeira usina de Lucas. Aí os produtores começaram a se organizar em algumas regiões, como aqui em Diamantino, Desciolândia. Chegou também um brasileiro de pequeno porte, que tinha umas usinas no Paraguai, e foi lá para Sinop, e instalou uma usina do dia para a noite, lá chamada Impasa, que hoje, para o nosso orgulho, que eu tive também a honra de assistir de perto essa evolução, é a maior produtora de etanol de milho da América Latina. É isso, né, Zé? Levanta, Zé, para o pessoal conhecer você. Então, Mato Grosso é isso.
Mato Grosso é o lugar das oportunidades. Foi quando nós viemos para cá, e muitos de vocês, tenho certeza, tivemos a oportunidade de escrever a nossa história, e continua sendo um lugar de oportunidades. A cadeia produtiva do milho já é, talvez, entre a primeira e a segunda mais importante da economia de Mato Grosso, mas se ainda não é a primeira, nos próximos 4 ou 5 anos será a primeira e de longe a maior, porque o milho virou a safra e a soja virou a safrinha. O milho virou safra e a soja virou safrinha. E o que é importante nos dá orgulho, sem dinheiro dos contribuintes brasileiros. Uma lavoura viável, altamente viável, geradora de benefícios, sequestra carbono, vira biocombustível, e o que sobra, o bagaço lá, 260 kg por tonelada de DDGS, produto de alto valor também, proteína. Então, nós estamos virando o lugar do mundo que está especializado em sustentabilidade, bioenergia e também proteína, que todos os humanos precisam para manter a estrutura física. E nós, Mato Grosso, é isso. É o maior produtor de bioenergia e proteína. E nós vamos fazer uma trajetória. É difícil dimensionar hoje. Nós vamos esmagar esse ano algo em torno de 20 milhões de toneladas, com uma produção de 55. Então, tem um espaço tremendo para esse setor crescer no Mato Grosso. Tem segurança jurídica, tem um governo que cumpre com aquilo que está estabelecido nas leis. O Zé e a AFS que está aqui são testemunhas disso, todos vocês também. Nós estamos determinados a agregar valor. Eu fiz a conta junto com o Zé hoje de manhã, uma tonelada de milho, R$800, entra pela recepção e pela expedição saem R$1.900 de etanol e óleo e o DDGS. Então, é a multiplicação, o milagre da verticalização das cadeias, da agregação de valor. E essa diferença, ela é distribuída entre bons empregos, imposto, paga um pouquinho para o Estado também, cuidar das estradas, é menos peso bruto transitando nas nossas estradas, é mais movimento na economia, sustentabilidade, é mais Mato Grosso, mais autonomia para o nosso Estado. Para encerrar, eu quero parabenizar a todos vocês que participaram dessa trajetória tão fascinante, tão brilhante. A trajetória que começou em 2017 e que hoje, 9 anos depois, o Estado já arrecada 3 bilhões de reais por ano, sem lesar ninguém, mas é já um dos pilares de sustentação econômica do Estado de Mato Grosso. Então, agradecer a todos vocês por isso, por nós termos libertado a lavoura de milho de Mato Grosso, que vai para 100 milhões de toneladas, logo aí na frente, ter parado
de ir a Brasília pedir dinheiro do povo brasileiro para poder escoar o nosso milho, que era uma vergonha. E nós, hoje, poder dizer que Mato Grosso é fonte de geração de energia, de proteína, de vida e de riqueza para todos os matogrossenses. Um abraço! Muitíssimo obrigado, governador Otaviano Pivetta, por estar conosco e fazer, né, no meio da sua apresentação, esse resgate histórico da transformação de Mato Grosso por meio dessa iniciativa do etanol de milho, né? Muito bacana relembrar um pouco dessa trajetória e a transformação com perspectivas sempre muito otimistas para frente. Antes de seguirmos a nossa programação e darmos início aos painéis, a gente vai ter um momento especial, portanto, eu peço que as autoridades continuem conosco aqui no palco. É um reconhecimento que a gente não colocou na agenda oficial, na programação que vocês têm acesso não está constando, justamente para que seja um momento de surpresa, mas que tem que ocorrer, deve ocorrer hoje aqui durante a 3ª edição da nossa Conferência Internacional sobre Etanol de Milho da UNEM Datagro, porque essa pessoa certamente faz parte da história que nos trouxe até aqui. Mas, para conduzir essa homenagem, eu convido aqui para trazer essa homenagem o Dr. Plínio Nastari mais uma vez, e ele vai ter as honras. Muito obrigado. Governador Pivetta, parabéns pela sua análise. Eu estava ouvindo aqui com um prazer enorme as suas palavras e estava pensando aqui, os nossos analistas aqui da Datagro devem estar se deliciando tanto quanto eu de ouvi-lo. Parabéns pela análise. E eu queria, inclusive, acrescentar o seguinte, governador. Mato Grosso sempre esteve distante de portos de escoamento e de exportação. E a sua produção sempre enfrentou o desafio da logística, né? Seja para exportar via Paranaguá ou Santos ou pelo Arco Norte. Felizmente está gradualmente superando esses desafios. Mas a formação de preço, tanto de soja quanto de milho, aqui no Mato Grosso, sempre foi construída principalmente pela regra Paranaguá menos frete. E é isto que fazia com que o preço do milho aqui no meio norte do Mato Grosso fosse 15, 16 reais a saca. E quantas vezes, governador, nós víamos manchetes sobre produtores tendo que armazenar milho a céu aberto, né, sofrendo o risco de perda por intempéries. E foi exatamente a construção da indústria de transformação do grão que permitiu a agregação de valor, como o senhor bem mencionou, e fez com que o preço passasse a cobrir o custo de produção e estimulasse a aplicação de tecnologia. E é isso que está aumentando a produtividade gradualmente em todo o país. E a indústria continua crescendo em outros estados, expandindo, corajosamente, e nós temos observado, indo à frente da disponibilidade de milho. O que é incrível, porque não tem milho nessas regiões, nesses novos estados, porque não tinha demanda. Mas a hora que você instala uma indústria e gera demanda, o milho aparece. O produtor se sente estimulado a desenvolver a produção. E é isto que está impulsionando a produção de alimentos no Brasil e a agregação de valor com a sua transformação. Então, parabéns pelo seu relato. E, indo direto ao ponto, uma personalidade que fez uma contribuição muito relevante nesses últimos 7,5, 8 anos no desenvolvimento desse setor, está aqui presente e a gente quer homenageá-lo. Trata-se do Guilherme Nolasco, até recentemente... ocupando a posição de presidente executivo da UNEM,
e agora indo para novos desafios, mas eu estou aqui encarregado de dirigir palavras de homenagem ao Guilherme, que desenvolveu nesses últimos quase 8 anos um papel extraordinário, Guilherme, como liderança do setor de etanol de milho, fazendo a integração do etanol de milho com o etanol de cana, através das lideranças também do setor de açúcar e álcool de cana, representando o setor de etanol de milho junto a autoridades de governo em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Criou e desenvolveu o melhor e mais premiado projeto da Apex Brasil, de abertura de mercados, abrindo mercado para DDGS e DDG e para etanol em vários países do mundo, uma iniciativa muito bem idealizada e executada pelo Guilherme e por toda a equipe da UNEM, equipe que conta com pessoas extraordinárias como André Veríssimo e outros. E nesses anos todos, Guilherme, nós acompanhamos a sua trajetória, a sua forma de lidar em diferentes temas, sempre de forma muito correta, muito transparente e muito eficiente e eficaz. Então, essa homenagem é mais do que merecida, é uma homenagem que toda a indústria do etanol de milho presta a você, de agradecimento por toda a contribuição extraordinária que você prestou para esse setor, que partiu de praticamente o zero para um nível hoje que é extraordinário, essa safra com uma produção esperada aí de mais de 12 bilhões de litros, mas que projeta uma produção, governador Pivetta, até 2035, de talvez 27 bilhões de litros de etanol de milho, o que vai gerar muito DDG, vai gerar muita proteína animal e muita agregação de valor. Quero dizer, governador, que o senhor tem que se orgulhar, junto com todos os mato-grossenses, porque nesse momento de constrangimento e guerra no Oriente Médio, em que muitos países enfrentam o risco de abastecimento, no Brasil, na média do Brasil, o etanol está substituindo 46% da gasolina a nível nacional. Mas aqui no Mato Grosso, o nível de substituição, e é isso que eu queria lhe dar de informação, para que o senhor propague no seu estado, o Mato Grosso está substituindo 67,5% da sua gasolina com etanol. 67,5%. Que é extraordinário, porque a produção e a importação de combustível fóssil se dá pelas costas, pela região costeira do Brasil. E não é só a substituição que ocorre aqui no Mato Grosso, é evitar a energia e o combustível para transporte desse combustível para o interior do país. Então, é uma economia extraordinária. Na Datagro, nós estimamos que essa economia, desde que iniciou o Proálcool, soma 740 bilhões de dólares. É o dobro das nossas reservas internacionais hoje. Graças a homens e iniciativas como a de todos os empresários que têm se dedicado a esse setor e a lideranças como a do Guilherme Nolasco e a do senhor governador. Então, eu gostaria de, nesse momento, ter a satisfação de entregar para o senhor essa homenagem, para que o senhor entregue como autoridade máxima do nosso estado, do Mato Grosso, para o Guilherme Nolasco. Muito obrigado. Acho que com essa homenagem encerramos a cerimônia de abertura e agradecemos a todas as autoridades aqui presentes. Muito obrigado.
Muito bem, eu peço rapidamente que as autoridades continuem com a gente, só para a gente fazer uma foto aqui oficial. Guilherme, por favor, também presente aí nessa foto, por gentileza. E agora sim, mais uma vez, eu peço uma salva de palmas aqui ao Guilherme Nolasco pela homenagem e a todas as lideranças presentes aqui na abertura da terceira Conferência Internacional UNEM-DATAGRO sobre etanol de milho. Agora sim, podem ficar à vontade.